Pediatra, que errei. Não, tem problema. Desculpa. Imagina. 5, 4, 3, 2, 1, no ar. Pontualmente, 14 horas desta sexta-feira, dia 26 de março de 2021, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha prática clínica, mas também a medicina tibetana e ayurvédica, a medicina indígena, a medicina da floresta, e traz tudo isso do passado com o que há de mais moderno na área da medicina, das terapias, da medicina integrativa, enfim, das coisas que estão acontecendo na área médica e terapêutica. A partir de agora falamos ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, 508 Vivo HD, também pelo site www.tvguarulhos3.com.br e também pela minha página do Facebook João Carlos Baldan, onde o internauta do Brasil inteiro pode participar enviando suas perguntas, suas críticas e sugestões. Aliás, não é só do Brasil não, é do mundo inteiro, né? Gente de Portugal, do Japão, da Itália participa normalmente do nosso programa. A primeira meia hora será também apresentada pela TV aberta em São Paulo, no canal 9 da NET, canais 9 da NET, 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra, às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. Pela Com Brasil também falamos ao vivo para todo o território nacional, via satélite, através dos canais 28 da Sky, canais 3 da Claro e Embratel, e canais 239 da Vivo e GVT, e também pela nossa TV Canal 20. O programa Salutes tem o patrocínio do Instituto Bem e da Nova Ciência, que são fabricantes de equipamentos eletrônicos de biorressonância que usamos cotidianamente no nosso consultório, e também patrocinam também o curso de pós-graduação em Medicina Energética e Física Quântica aplicada à saúde. Bom, espero corresponder, né? A Melissa Salles está nos acompanhando aqui, a quarta câmera está arrumando, mas ela está aqui para anotar todas as perguntas dos internautas que participam do nosso programa. Também está o nome da filhota, é? Gabriela. Fazendo uma live direto no Instagram da nossa entrevistada, que é a doutora Sandra Gianello. Ela é médica pediatra e neonatologista, formada pela melhor faculdade, pela melhor universidade de medicina do Brasil e da América Latina em medicina, que é a Escola Paulista de Medicina, que transformaram para a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, mas é a Escola Paulista de Medicina. Tem pós-graduação em ortomolecular, nutrologia e manutenção da homeostase com o querido Dr. Laí Ribeiro, que já veio no nosso programa lá atrás. Muito boa tarde, doutora Sandra Gianello. É um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda ao Salutes, mais uma vez. Boa tarde, Baldan. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Uma oportunidade maravilhosa estar aqui conversando com vocês. É um prazer. Mandem perguntas e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. Difícil e preocupante. Como é que anda a saúde das crianças no período da pandemia? Como se não bastasse, né, os adultos, estávamos falando agora há pouco, antes de começar o programa, como se não bastasse, os adultos já estão batendo pino, queimando, né, está cheirando queimado, etc. As pessoas estão totalmente descompensadas, com problemas emocionais sérios e graves que a gente não sabe onde vai dar, né? Isso é notório, a gente percebe isso no dia a dia, que a gente anda nas ruas. E as crianças, né? O adulto ainda consegue extravasar, consegue mostrar sua loucura de uma maneira mais aberrante. E as crianças? Como estão as crianças? Baldan, não tá fácil não. Eu estou muito preocupada. É um contexto muito ruim para todo mundo, mas eu tenho a impressão que nós temos algum discernimento para pensar que isso, se Deus quiser, será algo mais ou menos passageiro, né? Que haverá vida após isso tudo, né? Mas as crianças estão no meio de uma situação assim de muita informação ruim, de pais estressados, pessoas tendo que se adaptar, ficar dentro de casa, muito casamento se desfazendo. Muitos. Porque eram pessoas que conviviam 1, 2 horas por dia, né? Depois dormiam, e É. agora tem que passar o dia inteiro juntos, né? Aí fala, quem é você? Ah, é porque eu sou casado.
Ah, é? Então nem Aí sabia que começa, era, né? e muitas pessoas morando em apartamentos aí pequenos, né? Então o marido, a mulher, uma, duas crianças, às Tem vezes sem um espaço apoio. vital, né? Gente do céu. E os pequenininhos no meio da bagunça, né? E muitos pais que tendo que trabalhar. Então eu vejo, tem mãe que chora no consultório, fala, doutora Sandra, eu estou surtando. Porque como que eu trabalho, ajudo ele com essa tal da aula online, né? Que não O está EAD, fácil para né? ninguém. E olha, eu acho que a cada 10 crianças, uma que eu vejo no consultório, uma se adaptou a essa aula online, esse EAD, a maior parte não está se adaptando. E os pais ali tentando trabalhar e tendo que fazer comida e sem o apoio natural, né? Os avós, às vezes uma empregada em casa, e o pessoal, agora está todo mundo isolado, e as crianças no meio desse tiro cruzado aí, né? Tá... Então, e ainda com dificuldade de expressar não só os conflitos, né, que o adulto normalmente expressa, né, ou lida Sim, teoricamente sim. com uma estrutura egóica um pouco maior e melhor estruturada que as crianças, como se deve se esperar, e a criança acaba não tendo nem como expressar os seus conflitos. Eu vejo isso, eu moro num conjunto residencial, outro dia eu saí com a máscara abaixada e tal, passou uma criança, estava com a máscara assim, ela me olhou, virou, né, e nós estamos chegando, né? Nós estamos criando uma geração de autômatos, Sim, né? sim. Robotizados por uma série de informações que assusta, né? É aquele quadro que eu tenho visto com muito mais maior frequência, a fobia social, né? Essa fobia social agora, né? E assim, e às vezes dentro de casa, aquela criança que vê todo mundo chegando ali com os pacotes, passando álcool em tudo, tirando a roupa, lavando e vendo notícias o tempo todo, notícias bem preocupantes, né? Bem exacerbadas, catastróficas, etc. Exageradas também, né? Sim, sim, é Muito bom, eles exageradas, fazem um né? certo terrorismo, né? Mas é que a situação não está fácil, não está, a gente sabe, mas a gente tem que tentar sobreviver e viver bem com, sem ou apesar dessa situação toda, né? Porque um diagnóstico que eu quase não falava no consultório, eu tenho conversado muito com os pais, é sobre depressão na infância. Né? Então não era tão frequente eu falar, olha, vamos prestar atenção, está parecendo que está virando um quadro de depressão. E hoje a gente vê que as crianças estão ficando realmente deprimidas. Então tem crise de choro do nada, irritadas, dormindo muito mais do que o período habitual, Que é né? uma fuga da própria É uma fuga realidade, da né? realidade e tal. E aí entra uma questão, Baldan, que quando começou a pandemia, eu tive a impressão que estava melhor a questão da alimentação das crianças. Porque, pelo menos das que eu acompanho no consultório, a maior parte come muito bem em casa. São famílias orientadas, né? Então, uma alimentação mais saudável, Sem evitando glúten. sem glúten, sem leite, sem corantes, sem açúcar, com muita fruta, verduras, raízes, né? Aquela comida mais caseira e tal. E antes as crianças iam para a escola e, às vezes, na escola tinham contato com produto alimentício muito ruim. Uhum. E eu falei, começou a pandemia, eu falei, bom, as crianças vão estar preservadas disso. Mas o que eu estou vendo é que muitas famílias, por falta de disponibilidade, até de ficar saindo para fazer compra, eu sei que dá para pedir em casa, mas ter tempo de ficar na cozinha com a mãe trabalhando, aí eu vejo pessoal que trabalha em banco, estão trabalhando mais de 10 horas por dia, mesmo estando Acaba dentro de trabalhando casa. mais por conta da questão. Mas por estar em casa, né? Então, elas falam, doutora, eu consigo parar 15 minutos para almoço, 15 para jantar. Como é que vai fazer comida, né? Então, as famílias também estão aderindo aos produtos alimentícios comprados em mercado, com aditivos químicos, com muito glutamato monossódico, né? Com corantes, com açúcar e Conservantes. conservantes, etc., para facilitar, para a criançada ficar ocupada ali, para eles poderem trabalhar, E né? quando não é isso, quando não é aula, ainda cria um joguinho no computador ou um joguinho Sim. a criança ficar ocupada e a gente acaba também nos tirando nossa responsabilidade da educação, né? Então, eu estou vendo crianças com menos quadros infecciosos virais, porque estão isolados em casa, mas mais doentes no sentido de ganho de peso excessivo, de inflamação, criança, aquela rinite, dor de cabeça, crianças inflamadinhas mesmo, né? E criança, estou falando criança de 3, 4, 6, 8 anos, né? E uma coisa que eu tenho notado muito, Baldan, a criançada está assim, ó. Está se Tá fechando, se né? fechando, Se eles estão se fechando, fechando. se Então você vai ver a fechando. postura da criança, eles estão jogando o quadrilzinho para dentro e a coluninha assim, por ficar em eletrônico, ficar muito deitado, muito no sofá, e isso está afetando a coluna das crianças.
Né? Então, é uma flacidez, porque nem os adultos estão fazendo atividade física dentro de casa e limitam as crianças. Às vezes eu falo para os pais, poxa, arranja nem que seja um pula-pula, vamos pular corda na sala, né? Coloca ali no YouTube, tem várias dicas de atividade física para criança. Ah, mas os vizinhos reclamam do barulho, né? Então, as crianças estão ficando sarcopênicas, como um idoso. Pois é. Sem músculo. Né? Então, fechadas em casa, sem contato com os amigos, com dificuldade de aprendizagem, porque a questão do EAD está difícil para eles, os pais sem paciência, tendo que trabalhar, muitos casais se trombando já entre si e sobrando para a criança. Tá fácil não, Baldão. Alimentação inadequada. Alimentação inadequada. Outro ponto que eu acho muito importante, que mexe muito com a imunidade, comportamento e até neuroinflamação nas crianças. A criançada está indo dormir meia-noite, 1, 2 da manhã, porque os pais querem trabalhar de manhã e deixam a criançada dormir até meio-dia. Tá? Não façam isso. Quanto mais longe do nosso ciclo circadiano normal, pior para a saúde das crianças. Então, as pessoas depois reclamam, né, de dificuldade de comportamento, de crianças ansiosas, irritadas, mas muito disso vem não só de um padrão alimentar pró-inflamatório, mas também horários de sono muito ruins. Então, a criançada vai dormir horário totalmente anormal, acorda num horário totalmente anormal, né? E então, eu acho que é um conjunto todo de coisas que favorecem a inflamação, né? Favorecem complicação. E outras coisas que eu vejo o pessoal reclamar muito numa situação nessa pandemia, as pessoas estão esquecendo de se cuidar. Então, eu vejo criança, tenho atendido no consultório, quando você foi no dentista a última vez? Ah, faz 2 anos, olha, tem uma mancha aqui, tem não sei o que aqui, não está indo no dentista, não está indo, às vezes, num dermatologista, tem alguma complicação e não está pedindo ajuda. Por quê? Por causa do isolamento, por causa da Covid, né? Mas não existe só Covid, existem outros problemas, outras situações que não poderiam ser abandonadas agora, né? A gente tem que tentar se adaptar. Quando esse quadro, né, Ademar, esse quadro esse quadro geralmente que gera uma criança inflamada é sobretudo preocupante porque isso também abre portas para uma possível, ou melhor dizendo, se houver uma contaminação pela Covid, isso a gente fala há 1 ano aqui no programa, sempre gente achando ruim, etc., mas há 1 ano falamos que não é possível escapar do vírus. Ah, máscara, álcool, banho de sei lá o quê, banho de cândida, tira sapato. O vírus não se dá na superfície, né? Ele não pega pela superfície. Então essa coisa de chegar em casa, tomar banho, tirar roupa, tirar sapato e passa álcool, não sei o quê, isso é uma bobagem, porque o vírus só se dá pela saliva, pelas secreções, que podem ter tipo de contaminação, senão não se dá pegando objetos. Mas enfim, o fato é que crianças inflamadas que tiverem o Covid vão sofrer muito mais do que as crianças que estão bem nutridas. Sim. E estão com o sistema imunológico mais adequado. Sim. E de preferência com a televisão desligada, porque estão fazendo um pânico terrorista na televisão, não é? E eu faço uma analogia para os pais entenderem, né? Imagina que um sistema imunológico bem nutrido, um sistema imunológico saudável, é como se fosse um quartel com os soldados todos alinhados, todos com o mesmo objetivo, todos organizados e bem treinados. Esse é um sistema imunológico bem nutrido. Quando é uma criança que já tem inflamação, é uma criança que faz uso de antibióticos, corticoides, bombinhas e remédios, esse sistema imunológico já está totalmente confuso, bagunçado. Então, quando entra uma infecção mais grave, mais agressiva, como é essa pela Covid, algumas crianças não estão conseguindo reagir. Então, é uma doença que inicialmente a gente tinha a impressão de que não pegava criança e praticamente não estava pegando. Agora, essa nova, né, não é versão, a cepa. A nova cepa do Covid tem pego criança, sim. Não, e é uma coisa absurda, né? Eu, particularmente, sempre defendemos aqui, sempre, desde o princípio, a tal da medicina preventiva, as medidas preventivas. Ah, não tem evidência científica. Tá bom, eu estava conversando uma outra com médicos que são da UTI, falando, o que vocês fazem na UTI para tratar a Covid? Tem evidência científica? Aonde? Onde está o duplo cego disso? Aonde é que está a evidência científica, estudo ouro do que vocês estão fazendo com a Covid, com pacientes que estão em Covid? Virou que todo mundo hoje virou cientista, né? Infectologista, todo mundo se dá o direito de... Né? Outro dia eu vi um médico da USP dando uma entrevista
Ele estava falando, sabe quanto por cento dos medicamentos usados em cardiologia tem nível de evidência A? 16%. Dipirona tem, por exemplo? O pessoal dá dipirona, Né? dá um corticoide e manda a pessoa para casa porque não tem lugar e vem falar que isso tem evidência científica, meu Deus. Agora, É muito complicado. é muito complicado. Nós estamos numa situação de guerra. Não é para ficar com, ai, não tem evidência. Você, e a nossa tem autonomia também Você do tá por profissional aqui, de né, saúde que está afogando e fala, cuidando. tem um bujãozinho de Alguém ar me aqui, liga, mas... olha, eu não estou legal, eu estou fazendo febre, eu tive contato com o meu irmão que está com Covid. Eu falo assim, tudo bem, espera a coisa complicar, espera você entrar em insuficiência respiratória para ir para o hospital. Olha, eu vou te falar, o meu N não é tão grande, eu acredito que eu já cuidei de pelo menos entre 60 e 70 pessoas. Ninguém internou. Contaminadas com Covid. Com sintoma. Teve recentemente um avô, acredito que a filha dele deve estar assistindo, um avô que eu tratei, ele tem mais 60 anos, não lembro exatamente, mas ele é diabético, hipertenso, sobrepeso, tinha vários fatores de risco, uma ferritina bem alta, e nós estamos tratando, conversando todos os dias e passando o tratamento todinho. Hoje seria o 16º dia de tratamento, ele está ótimo, só que nós vamos continuar o tratamento porque não acabou, né? Não acabou. Não acabou a história, porque ele estava inflamado, ele teve dedímero alterado, mas nós conseguimos segurar, ele já está em remissão, mas estamos cuidando dele. Com anemia também, não? Ele não chegou a fazer anemia. O que ele tem de mais chamar atenção as provas inflamatórias. O PCR chegou a 50 e pouco, o dedímero subiu bastante, mas já estão todos caindo. O DHL subiu bastante, já está caindo, né? E os sintomas, ele teve tosse, ele teve um pouco de desconforto, saturação ficou ali 92, 91 alguns dias, já está em 95, 96. Então a gente conseguiu. E uma coisa que sem internação. Não pôs o pé no hospital, cuidei dele em casa, né? E a família toda orientada. Mas tem uma coisa, Baldan, que assim, sei lá, há 8, 10 anos atrás, eu ainda me questionava se eu era exagerada com a questão da alimentação, né? Hoje em dia, eu tenho certeza que não. Eu tive Covid agora em janeiro, eu estava falando para ele, eu tive 12 horas de febre. E o que eu fiz dessas 12 horas de febre? Eu fiquei deitada, tomando água e água de coco, né? E algumas outras fórmulas, umas coisas aí que a gente conhece, né? Deitadinha, tal, não tomei nenhum analgésico, nenhum remédio de farmácia, fiquei lá. No dia seguinte, um pouco de dor de cabeça, coriza, no outro dia acabou, morreu o assunto. Eu venci a batalha porque eu me fortaleci. Mas você testou Covid positivo? Testei positivo, PCR positivo, sangue? os dois. Os dois? Os dois, PCR bem positivo e depois IgG subiu bastante depois, não sei por quanto tempo, né? Tem muita coisa que a gente não sabe ainda em relação à Covid, por quanto tempo eu vou ter IgG positivo. Mas o fato é que, assim, é uma preocupação muito grande. Eu tenho um colega que me ligou ontem, ele não é médico, ele fez pós com a gente, ele é administrador de hospital, e ele falou que ele está com 3 casos de mães puérperas que acabaram de ter bebezinho, internadas muito graves com Covid. Meu Deus. E ele foi lá na UTI conversar com o colega e ele convenceu o colega a fazer vitamina D injetável nelas, porque ele dosou, estava, é óbvio, lá no pé, né? Pessoal com vitamina D de 8, 10, 12. Meu Deus. Não A tem minha tá em defesa 100, nenhuma. a minha tá em A 100. minha também fica beirando 100, 105, etc. Eu não quero ficar doente, eu não vejo graça em ficar doente. Eu não quero, não faço questão nenhuma. Gracinha, não. E se entrar uma doença, eu quero acabar com ela rapidinho. Rápido. Então, meus soldados têm que estar todos alinhados e um dos comandantes é a vitamina D. Mas ele me perguntou ontem, ele falou, olha, Sandra, eu pedi para fazer algumas vitaminas, etc. Eu pedi algumas condutas lá para tentar ajudar aquelas mães, porque elas têm um monte de filhos, se morrer essa criançada vai ficar perdida, né? Mas o que mais eu posso fazer? Eu dei uma dica para ele. Eu falei, vá até o serviço de nutrição e pergunta o que estão dando para essas mulheres. Porque muitas vezes a nutrição enteral que estão administrando, porque em algumas situações é possível passar uma sonda, mesmo a pessoa entubada, uma sonda nasoenteral, e alimentar dessa forma. Casos mais graves, pode chegar a nutrição parenteral, que é na veia. Mas essas nutrições enterais que são usadas em hospitais, muitas delas têm como base a proteína do leite de vaca. Então, se eu... são inflamatórias, totalmente né? inflamatória, Baldan. Totalmente inflamatória. Eu lembro uma vez, a minha avó morreu com 99 anos, faz 2 anos. Uma vez ela ficou internada e ela nunca teve uma pneumonia. E eu fui visitar e ela começando a ficar encatarrada. Eu falei, que estranho, minha avó não faz secreção? A hora que eu fui perguntar, estavam dando uma dessas fórmulas, né? Tem nomes variados aí, mas a base é proteína leite de vaca. Eu não consumo nada que vem da teta da vaca pelo menos uns 10, 11 anos. E acabou rinite, acabou sinusite, acabou dermatite, acabou tudo na minha vida de problemas quando eu tirei o leite e o glúten.
Eu imagino, se eu um dia tiver que ficar internada por algum motivo, se me derem um negócio desse, eu morro. Eu vou fazer pneumonia, eu vou fazer infecção de urina, eu vou ter problema intestinal, porque Desbiose desvia, intestinal vai acabar com a minha rapidíssimo. saúde. É. Então, se eu estiver dentro de um hospital, sem fazer atividade física, perdendo massa magra, sem tomar sol, com a vitamina D despencando, porque em hospital não é hábito dar vitamina D, e ainda me der um negócio pró-inflamatório desse, eu estou na roça. Tem várias possibilidades, várias técnicas de prevenção. Né? Se for falar, não tem evidência? Não. O doutor Davi Rodrigues, que é um colega nosso, um médico de Brasília, muito legal, ele tá falando para fazer nebulização com bicarbonato. Sim. E ainda aplicar prata coloidal também no nariz. Joia. Porque o PCR pode muito bem dar positivo, porque o vírus pode estar nas cavidades aéreas, mas a pessoa pode não ter desenvolvido o Covid. Sim, sim. Então isso significa falso positivo. Mas mas isso é científico? Se fala nisso, se coloca que é isso. Né? Porque agora todo mundo se arvora no que é científico. O bicarbonato é científico, o limão é científico, o ozônio é científico, o ozônio né? E ainda assim não se consegue fazer ozônio nesse país. Então, mas assim, é que a gente tem que ter muito bom senso, né? Assim, tem muita coisa que você não precisa ter ciência para te comprovar, né? Se eu te der uma flor maravilhosa ali, uma orquídea de 3 mil reais, linda, aquelas bem raras, você vai ter a curiosidade de colocar Coca-Cola nela para ver se ela morre? É. Porque a gente tem coisa que você percebe no dia a dia. Eu tenho bom senso com algumas coisas que eu uso na minha prática clínica que vão beneficiar aquela pessoa. Eu sei o mecanismo que ela vai atrapalhar a entrada do vírus, ela vai atrapalhar a replicação do vírus, ela vai melhorar algum tipo de imunidade que eu quero para aquele momento. Eu sei como manejar a alimentação para fortalecer. Então, não preciso muito. Depois de um ano de formada, né, esse ano eu completo 28 anos de formada, eu não preciso, às vezes, para uma situação de emergência como essa, ficar procurando. A gente já teve outros coronavírus, tem muita coisa comprovada para outros. Por que não vai dar certo para esse? Não dá tempo agora da gente ficar esperando essas evidências. Não, e depois elas vão aparecer. Depois outra, a soberania da clínica, o ponto de vista do clínico, do médico, tem que ser soberano. O médico é responsável. Vai dar erro, vai ter erro? Vai dar algum problema? Vai. Em que nível, em qual proporção? Mas o médico tem que ser soberano, a clínica médica tem que ser soberana. Não pode ter entidades ligadas à medicina querendo colocar mordaças em médicos atrás de uma falsa comprovação científica, para não dizer coisa nenhuma. E o tratamento que está sendo feito em hospitais hoje é uma falsa cientificidade que não existe. Ô Ademar, Tsuru, tá aqui, ó, sua homenagem aqui, ó, Tsuru. Diga lá, tá vendo? É só chamar de Tsuru que ele já fica todo sensível. Vamos colocar os nossos GCs, por favor, antes de encerrar nossa primeira meia hora para a TV aberta, que é exibida às quartas-feiras. E para ver se eu me acalmo diante de tanta babaquice que se faz nesses hospitais. Telefone para falar comigo, marcar consulta comigo, é o 97719-2266. 97719-2266, falar com a Melissa Salles, que está de máscara aqui hoje. Veio toda bonitinha para participar e a câmera não está funcionando, mas ela vai voltar a participar. O site www.jcbaldan.com.br é o nosso site da nossa clínica. Que mais, Tsuru? A loja virtual, a gente vende todas as máquinas da Nova Ciência, Potentizer, do Vitalis, o Purier, o RPD, que a gente trabalha muito com frequência de plasma. Desculpe. E todas as outras máquinas da Nova Ciência, nós temos umas 9, 10 máquinas que estão trabalhando no nosso consultório, tudo com frequência, com física quântica, inclusive para fortalecer o sistema imunológico, que dá para fazer com acupuntura também. O site é lojajcbaldan.com.br. Este programa Saludes, quanto todos os demais daqui da TV Guarulhos quanto da UTV, estão disponíveis em 2 canais do YouTube, o João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. E eu também recomendo, solicito que vocês curtam e participem do nosso Instagram, @jcbaldan.acupuntura. E estamos na live também, ao vivo. Está ao vivo, Gabi? Estamos ao vivo também no Instagram da doutora Sandra Janello, que é um prazer, né, estar ao vivo aqui na TV Guarulhos e junto na live do Instagram da doutora Sandra. Tem mais os cursos da Nova Ciência, 956875835.
95687535 ou 39049832, o curso de pós-graduação, tá? Já está chancelado pelas universidades, nós temos um curso de pós-graduação. No último final de semana tivemos um módulo avançado de microscopia de campo claro e campo escuro, que é muito bacana, muito legal. Em breve nós vamos estar com um microscópio lá no nosso consultório, que é bacana para a gente avaliar, inclusive, a questão da hemólise, a questão da ferritina alta, porque a hemoglobina estoura antes, e a presença de vírus, bactérias, cândida e etc. Dá, inclusive, para testar o biocampo, doutora Sandra, é muito interessante. A gente foi uma vez comigo, né? Apareceu lá fungo, sei lá, um parasita, sei lá o quê, e na mesma hora comecei a receber o Zapper. E o sangue no microscópio começou a mudar. Porque eu estava recebendo e as frequências que trabalhavam com os bichos ali, e eles começaram a modificar a amostra do campo de... É impressionante. É impressionante. É encantador. Em vez de se preocupar com isso, estudar isso, né, o pessoal fica aí, não, mas qual o duplo cego da evidência científica? O que a senhora acha como médica dessa papagaiada toda? Eu acho uma tristeza, Baldan, eu acho muito triste, muito complicado, porque eu tenho muito a impressão de que essas mortes poderiam ser assim... Minimizadas. Muito minimizadas, acho que para muito menos da metade. Não só a morte, o sofrimento, doutora Sandra. E as sequelas, hein, Baldan? Sequelas absurdas. Antes de ontem teve um encontro aí de médicos, né? Estava falando para o Baldan no Zoom. São vários médicos, são 6 que dão aula, alguns, né, docentes e tal. Tem uma pessoa do CFM e 1.500, 1.400, 1.500 médicos participando. E eles estavam falando das sequelas, eu fiquei assustadíssima. Então, quem tem uma forma grave da Covid com acometimento neurológico, pode, ele fala que ainda é cedo para a gente falar isso, mas tem, pelo mecanismo de inflamação que acontece, tem uma chance maior, por exemplo, de desenvolver esclerose múltipla depois. Sem contar a possibilidade da reinfecção, que é outro problema seríssimo. É outro problema. E... Tá dando tempo? Não, depois eu só preciso me despedir do pessoal da TV aberta, porque encerra a primeira meia hora, e eles estão assistindo agora na quarta-feira, por volta de 11 horas, meio-dia, convidando todos vocês da TV aberta a nos acompanhar ao vivo, né? Hoje está dando pau no Facebook, por isso que não está tendo perguntas, né? Não conseguiu... Está dando pau no Facebook, a gente normalmente tem um monte de perguntas de internautas, a gente não está com problema no Facebook. Mas eu quero convidar vocês da TV aberta a virem nos acompanhar pelo Facebook, João Carlos Baldan, ou pelo site tvguarulhos número 3.com.br e também nos acompanhar nas nossas mídias sociais, tá bom? O pessoal da TV aberta. Então, hoje estamos recebendo o prazer de receber a doutora Sandra Janela, que é uma médica integrativa, uma médica de cabeça oxigenada, felizmente, o que ainda precisa muito, né? Oxigenar. Os médicos têm uma grande contingente que precisam de ozônio cerebral. Concorda comigo? Concordo, Baldan. Assim, eu falo com muita tristeza dessa situação, porque eu não acho que inicialmente é culpa diretamente dos médicos, né? Com certeza. É todo um sistema. E eu tenho atendido, comecei a atender adultos também, depois que eu fiz a pós doutor Lai Ribeiro, e eu tenho atendido muitos médicos. E eles estão vindo pedir socorro. Porque a gente não aprende na faculdade medicina preventiva. Não. Então, assim, mesmo em congresso, então você vai numa aula de artrite reumatoide juvenil, quadro clínico, exames que você faz e remédio. Posologia. Ponto. É isso. O congresso é assim. As aulas são basicamente nisso. E quem né? patrocina também é quem está dando a posologia, né? É muito complicado isso. Complicado. Então, eu vejo no consultório, eu tenho casos maravilhosos de reversão. E a gente evita em doença autoimune falar cura, né? Mas reversão, remissão, gerenciamento de sintomas de crianças que estavam acompanhando pela medicina tradicional há 2 anos, há 4 anos, com dermatites assim extensas, crianças que as mães relatam que tem que trocar o lençol todo dia de manhã, tanto sangue que tem de manhã, crianças que não conseguem nem tomar banho porque tudo arde, a criança grita. E aí você muda a alimentação, você entra com suplementação, vitamina D, ômega 3, uma série de coisas, mexe com a alimentação e estilo de vida no geral, né? Então, sair ao sol, contato com a natureza, etc., é questão, Baldan, de 1 mês e meio, 2, é reversão de quadros maravilhosos. Crianças com diabetes tipo 1, com aquela glicemia que faz assim, você orienta a alimentação, tira os carboidratos simples, já tira glúten, tira o inflamador, leite, tira... A criançada passa 2, 3 dias, a curva glicêmica está assim, ó.
a quantidade de insulina cai para quase nada. Eu tenho crianças que, tudo bem, o pessoal fala que é a fase da lua de mel, tal, que melhora um pouco o diabetes, mas Isso. eu tenho criança que está sem insulina já. Então, é muito gratificante trabalhar dentro da medicina integrativa e a medicina funcional e preventiva, porque os resultados são Não, maravilhosos. são maravilhosos. Eu tenho um caso, doutora, de esclerodermia sistêmica. Tive um caso de nistagmo. Nistagmo, para quem não sabe, é um movimento dos olhos involuntários, no caso dele era lateral. E você olha, não tem cura você faz todas as pesquisas, não tem cura. Você fala com colegas oftalmos da nossa área integrativa, fala, olha, eu não conheço nada. E a gente faz lá um monte de mandracaria que acaba melhorando um pouco, 30, 40, 50%. A esclerodermia, a mesma coisa, a pessoa acabou deixando de... Ah, mas tem que fazer o tratamento o resto da vida? Tem que fazer o tratamento o resto da vida, não tem outra solução. Não tem outra solução. Por isso, essa minha persistência na pediatria, de falar para os pais, é assim, não só por causa da pandemia que nós estamos vivendo, mas o grande segredo é não ficar doente, é não desenvolver doença. Né? Então, quando os pais relaxam na alimentação, nos cuidados com a criança, e a criança começa a entrar naquela frequência ali de antibióticos, etc., eles não têm noção dos riscos atualmente para infecção, para complicação com a Covid, e no futuro para doenças outras, doenças crônicas não transmissíveis, né? Doenças autoimunes, várias coisas, até câncer, né? Sim. Não, e a questão preocupante, né? Eu sempre fui muito otimista, sempre levei a coisa muito... Agora, eu estou preocupado, sim, pelos índices em relação ao Arthur, meu filho, que estudou na mesma escola que a doutora. De vez em quando ele me passa alguns resumos dos hospitais de UTI, de ocupação de UTI. Você fala, meu Deus, nós estamos falando de Oswaldo Cruz, estamos falando de Einstein, estamos falando de grandes hospitais. Você fala, meu Deus, o negócio pegou. Agora, eu curiosamente, para esses que ficam cobrando da evidência científica, cadê esses caras para comentar o alto índice de utilização das UTIs, né? E é uma conta, são os números meio esquisitos, as pessoas morrem, não é necessariamente de Covid, porque não se morre de mais nada, só se morre de Covid, só se morre né? de Covid, tudo virou Covid. O cara é atropelado na rua, morreu de Covid, né? Andava andando de bicicleta, Porque se ele Covid. ficar no hospital 3, 4 dias, vai pegar Covid, às vezes morreu, já estava, né, até sei lá, uma morte encefálica, pegou Covid e está lá no atestado Covid, né? Não, tem gente processando, eu já vi matéria que tem gente processando porque estão colocando Covid em causas mortes diferentes, porque parece que, não sei, o hospital ganha comissão, sei lá do quê. Eu tenho cliente que é advogado e eles estão com muitas causas assim, porque perde direito a seguro. Perde? Perde direito a seguro. Se tá, Pandemia, morte em situação de pandemia, tem cláusula lá que você perde direito ao seguro. Então, tem um conhecido nosso que é médico, que a mãe dele teve um infarto e morreu, e veio lá Covid. E aí perde. E aí eles entraram com ação, tudo, e para mudar o atestado de óbito dela. Porque não tem nada que comprove que ela teve Covid. E ela não teve Covid. Não teve Covid. Quer dizer, imagine quantos casos, isso aí é um caso, imagine quantos casos estão nessas estatísticas, né? Em que a nossa imprensa parece que torce, né? Faz tempo, né? Sim. Criaram o Covid, aquelas músicas, aquelas cenas maravilhosas, gráficos, sabe, exuberantes, né? Aumentam, parece que eles estão numa torcida. Só falta a bandeirinha, né? Do Covid. E não falam né? nada de positivo, né? Quantas pessoas, de vez em quando eu pego lá o total de casos que já teve, divido pelo total de mortes, e a gente vê que tem muita gente que, graças a Deus, saiu muito bem, né? Muito bem. Então, eu, pessoalmente, as pessoas que eu tratei até o momento estão todas muito bem. Eu mesmo estou muito bem. Meus pais acabaram, infelizmente, tendo um pouco de contato com a gente quando a gente estava sem o diagnóstico ainda e não pegaram, mas eu tratei, né? Quer dizer, eu já fez o sabendo tratamento... que já entrei como preventivo, né? Mas é isso, é a gente se cuidar, é a gente fortalecer o nosso exército. A primeira linha de frente contra um vírus novo é a nossa imunidade inata. Sim, nós falamos isso desde quando começou, doutora. Essa tem Modéstia que à parte, desde quando começou o Covid, falamos, não tem outra alternativa, porque essa é a história, você vai evitar, usa máscara, usa gel, toma 18 banhos por dia, tá bom, você está evitando, mas o contato com o vírus vai acontecer.
né? Mais cedo ou mais tarde não tem como Outro não. dia, um pai, eu falei assim, gente, vocês ficam, né, sonhando de chegar a hora de tomar vacina, com muito medo da Covid e tudo, mas se ela chegar, como está a sua imunidade, né? Como está a sua saúde? E aí eu falei, não adianta você ficar pensando na vacina e chegar em casa come pão com mortadela. Então, é muito complicado. O pai falou para mim, este sou eu. Eu falei, então, olha só, você tem 2 crianças para cuidar. Eu não vou sustentar suas filhas depois, não. Se você pegar Covid, você está sobrepeso, comendo pão com mortadela, tá na roça. São essas pessoas que estão indo para o hospital, né? Então, a base é isso. Então, agora que esse vírus novo, né, tá pegando mais criança, a gente tem que fortalecer a imunidade das crianças. E fortalecer a imunidade não é só alimentação, não é só, apesar de ser muita coisa, mas é vocês permitirem que essas crianças brinquem, que elas tomem sol, que elas brinquem com água, que elas sejam felizes, que elas se divirtam, né? Ter um período para brincar com algum amiguinho próximo, pelo menos que a família... Às vezes tem família que as 2 famílias são fechadas dentro do apartamento, né? Mora pertinho do outro, tá todo mundo protegido. Deixa a criança brincar um pouquinho, né? Tá muito, muito ruim assim. Na segunda-feira fui receber um soro, correr um soro, numa clínica de um amigo, do Dr. Kleber Lemos, que é um amigo muito legal. Ele estava comentando dessa história do feriadão que está começando hoje aqui em São Paulo e vai se estender até a próxima segunda-feira, depois da Páscoa. Ele falou assim, eu não entendo porque eles estão fechando as praias, porque seria ótimo ir na praia. Exatamente. Vai todo mundo para a praia. Isso. Né? Fechar parque, meu Deus do céu. Fechar parque, fechar praia. Parque Não vai descer pegar. ninguém, não vai descer. Ah, tem gente, eu já ouvi isso, doutora Sandra, eu fiquei abismado, porque eu falei, não vou discutir, eu não vou nem, pelo amor de Deus, né? O cara estava defendendo a polícia e o exército na rua para o pessoal não sair e usar máscara à força. Está se criando uma geração de autômatos, de idiotas. Sim, sim. Idiotas. É uma judiação. Agora, não ir para a praia, vamos fechar a estrada para não ir para a praia. Não é isso, não é assim. Os parques, eu moro perto de um parque bem grande de Santo André, Parque Central, um parque maravilhoso. Eu passo ali e falo, meu Deus, que judiação. Quantas pessoas poderiam estar aqui caminhando, respirando, oxigenando, espairecendo, né? Meditando, mexendo com pássaros, assim, sabe? Vendo a natureza. É muito importante, é muito triste isso. E acho que o pessoal está bem perdidão, né? Tá bem todo mundo tá e a gente vai tentando dançar conforme perdido. a música, mas está num ritmo difícil de Tá difícil. de Esse seguir, ritmo né? eu nunca aprendi. Não vai rolar, não. Eu nunca aprendi. Belissa, temos perguntas do site, do Instagram da doutora, é isso? Isso. O nosso Facebook, o Facebook está meio com problema, parece que está fora do ar, nós não conseguimos divulgar o nosso link, então parece que tem comentários e perguntas do Instagram da doutora. Vamos Isso lá. mesmo. Heloíse Costa perguntou, quanto tempo de uma alta médica de internação pós-Covid podemos considerar que a pessoa não transmite mais a doença para os demais? 10 dias, né, doutora? Heloíse, é mais ou menos 10 dias, né? Mas, puxa vida, o duro é a gente... não tem muito essa resposta, não tem um número exato, né? Porque depende da capacidade, qual foi a carga viral, qual foi a capacidade dessa pessoa de se livrar desse vírus, o quanto ficou remanescente, se teve até uma reinfecção, né? Então, garantias a gente não tem. Fala assim 10 dias, mas garantia não tem. E o IgG alto, ele é um bom sinal ou é um mau sinal, doutora? Então, você teve resposta imunológica àquele vírus que você pegou. Mas se o outro que chegar tiver o RNA um pouco diferente, aquelas spikes um pouco diferentes, e o sistema imunológico talvez não reconhecer, você não é garantia de proteção. Eu tenho, minha IgG está alta para a Covid, não acho que eu estou 100% protegida, eu posso pegar de novo. Talvez mais fraco, talvez seja mais, nem desenvolva sintoma, mas não é garantia de que está 100% protegido, né? Assim como, infelizmente, a questão da vacina. A gente vê que tem muita gente internada que já tomou vacina, né? Então, tomou faz pouco tempo, etc. Mas muitos países estão questionando aí a questão agora da eficácia porque o vírus está mutando. Essa é outra questão, né? Quer dizer, você está tomando Nós estamos correndo atrás. Você está tomando uma vacina agora e o vírus já está, né? Você está para o baiano, só que o vírus já está na Europa, já está se produzindo na... É como a vacina da gripe, todo ano faz uma nova porque o vírus foi mudando, mas a gente fica correndo atrás do prejuízo. Só que dependendo da capacidade desse vírus de mutação, de multiplicação e de infecção, talvez um mês já é o suficiente para estar todo mundo com vírus novo, né? O negócio tá feio. Aí você toma vacina e tem que usar fácil, álcool, tem que usar máscara, tem que evitar o contato social.
E se cuidar. E se cuidar. Vamos começar a falar um pouco de... O tempo voa, né? O tempo voa, mas eu queria tratar de alguns temas polêmicos, que nós já fizemos alguns programas aqui polêmicos, e a nossa ideia não é querer convencer ninguém de nada, nem que somos donos da verdade, nem coisa nenhuma, desde que a gente discuta com educação, né, sem politizar, porque a gente não está aqui politizando, que quem defende... Estamos falando de saúde, né, o que é importante para tratar a saúde. Se um governador, o presidente, o prefeito, seja lá o que for, a gente não... Eu, particularmente, estou um pouco me lixando para quem defende o quê, né? Nós estamos preocupados com os pacientes e com a saúde, né? A senhora é favorável, então, pelo que eu entendi, para uma prática médica preventiva, como nós somos. Sim, eu, particularmente, sou. Sim, com certeza. Eu não vou negar assistência para ninguém, não, Baldan. Quem pedir minha ajuda, eu estou disponível a ajudar, sim. Tudo que tiver ao meu alcance, eu estudo bastante. Não é pouco não, estudo, leio, vou atrás, me informo. O que tiver de que... É aquela situação, você está dentro de um avião, o avião está em pane e o piloto fala, o avião vai cair. Nós temos alguns paraquedas ali que não foram muito bem testados, vocês querem pegar? Não, vamos não teve evidência científica, né? Vamos cair com o avião, né? Imagina. Então, assim, graças a Deus, estou saudável, estou estudando, estou disponível a ajudar quem precisar da minha ajuda como médica que sou. Não vou negar isso para ninguém e eu uso tudo que eu souber que pode ajudar sim e graças a Deus tem ajudado. Eu tenho assistido médicos chorando porque não são capazes de lidar com a estrutura hospitalar tal de maneira que eles poderiam usar e outras coisas que não podem usar. Bate um desespero. Imagino. Você imaginar que pessoas estão morrendo e poderia não estar acontecendo isso, que havia como prevenir isso, é muito triste. É muito triste. É muito triste. Dentro dessa perspectiva da medicina preventiva que a senhora pratica, né? Sim. Qual o papel, por exemplo, da ivermectina, que eu particularmente gosto, eu recomendo aos meus pacientes, recomendo aos meus funcionários, às pessoas que eu conheço. Eu mesmo tomo, obviamente. Sim, Tem feito um bom papel, todo mundo tem feito um bom bons papel. Resultados e pesquisas também estão comprovando. Resultados. Né? E eu vi uma entrevista recente de uma infectologista, ela falando que agora estão saindo alguns trabalhos mostrando a eficácia dela em todas as fases da Covid. Não mais só para evitar a replicação viral, a entrada do vírus na célula, mas também nas outras fases, porque ela também ajuda na resposta inflamatória. Eu achei bem interessante. Eu uso sim. E como eu disse para você, até o momento, assim, por exemplo, a pessoa fala, meu marido está com Covid, além dos cuidados que eu vou ter com ele, eu dou ivermectina para o resto da família. E a maior parte eu não me lembro até o momento de ninguém tenha tido falha, exceto se me avisou no 5º, 6º, 7º dia de sintoma. Aí a gente perdeu o time, né, inicial ali de tratar. Mas eu estou atualmente com um pai com Covid, hoje é sexta. O pai dele testou na segunda positiva, ele começou a ter febre na quarta, nós entramos com todo o tratamento na quarta, mas a família toda já tomou ivermectina, ele está isolado, está lá se hidratando bastante, tomando água de coco, alimentação bem natural, quando quer comer, se não quiser comer, o jejum é mais benéfico do que empurrar comida para dentro numa situação de guerra como essa. É verdade. Não é? E ele está lá quietinho, já está sentindo melhor, já passou a febre e a família está totalmente assintomática. E assim tem acontecido com vários. Eu preciso passar para a Melissa Salles, você me cobra. Tem um médico do trabalho de uma cidade do interior do Paraná, acho que você deve ter visto isso, porque ele viralizou. Uma empresa de 12 mil funcionários, ele só trabalhou com a ivermectina, ele teve 3 casos. Eu já vi essa entrevista 3 dele. casos que foram de uma coisa absolutamente leve. 12 mil pessoas é praticamente algumas pequenas cidades aí do país. Não é? Né? E aí não tem evidência científica. E tem, viu? E tem. Pior que tem, Pior né? que tem. Pior que tem, né? E ainda querer estudar, é um jargão, né? Eu vou te contar uma coisa triste, né? A minha filha teve Covid agora em janeiro e eu fui com ela até o hospital e eu cheguei lá, uma médica recém-formada, né? Ali dando plantão na área de Covid e tal. Eu falei, os sintomas, ela falou para mim, deve ser Covid. Eu falei, eu também acho. Ela falou, você não está com medo? Eu falei, olha, eu sei trabalhar com isso, nós estamos com vitaminas, somos suplementadas, estamos bem e tal.
eu sei como lidar com isso. Ela falou, mas não tem comprovação científica? Eu falei, tudo bem, eu só queria fazer um soro, porque ela vomitou, eu queria dar uma hidratada nela e colher o exame, pode ser? Não vim para discutir. Não vou discutir com o coitado que está no pronto-socorro, trabalhando com isso o dia todo, não está fácil para ele também. E são treinados, né? São treinados. São treinados, mas é aquela coisa, eu imagino que aquela pessoa recém-formada tenha realmente procurado em sites confiáveis evidência científica de que altos níveis de algumas vitaminas nos protegem. Duvido, Valdan. Duvido que ela tenha visto, mas é aquele jargão da medicina. Não tem evidência científica, né? Vai estudar. O doutor Alan esteve aqui falando da ivermectina. Naquela época tinham 22, 23 comprovações no PubMed. Deve ter mais hoje, né? Porque hoje já se fala que tem mais. O doutor Cícero também, recentemente fizemos por Zoom aqui, ele citou milhares de estudos. Coloca a vitamina D e resposta imunológica, são mais de 200 mil que tem no Scholar Google. No School, né? É só procurar. Então, sabe, é preguiça. Melissa Salles. É Salles? Isso. Acertei, Salles. Já tem cara de Alves, mas vai Salles. Vamos lá, perguntas? A Heloísa, novamente, perguntou: há alguma prevenção ou estudo para a vacinação da Covid em crianças? Heloísa, eu recebi recentemente até contato de alguns colegas se eu tinha crianças para indicar para testar a vacina, né? Não tem ainda comprovação em criança, eu não recomendo. E ainda não tem comprovação nenhuma, não. Eu acho que a vacina que a gente pode dar para os nossos filhos é o que é aleitamento materno, é alimentação de primeira, é suplementação, é prevenção, é ficar em casa, etc. E vacina em criança ainda não tem comprovação, não. E adulto, tem? Pois é, né, Baldan? Não me aperta, não. Não me aperta, não. Não dá para apertar, né? tanto, É uma coisa muito nova. Eu acho que a gente tem que torcer para que ajude, mas até o momento está complicado, né? Dizem, né? Também não vamos polemizar para evitar determinadas polêmicas aí, mas quem quiser que procure, tem muitas informações desencontradas e tem informações sérias de acordo com a fonte, né? Eu já li vários livros, quer dizer, você pega um parecer de um processo judicial, de um eminente juiz, é uma coisa. Agora, você pega do Sebastião, eu não tenho nada contra o Sebastião, hein? Mas pega do Sebastião, que trabalha na construção civil lá no centro da cidade, ou na Paraíba, ou a minha, né? Ou a minha opinião, não vai ter o mesmo peso científico. Pegar a opinião da doutora Sandra Janello, que tem uma experiência de quantos casos de Covid a senhora tratou? De Covid entre 60 e 70, que eu tratei pessoalmente. 60 e 70, nenhuma internação. Nenhuma internação, nenhuma sequela. Quer dizer, então é 100% de 60, de 70, né? É 100%. 100%. E é uma amostragem que é pequena, mas poderia ter dado um resultado adverso. Sim, nenhum. Inclusive, aí é o contrário, eu tenho parentes desses meus clientes que eu tratei, parentes que foram tratados de outra forma por outros médicos e foram para UTI e alguns faleceram. Então, dos meus 100%, alguns deles tiveram parentes na mesma época com a mesma doença que não fizeram o tratamento inicial, né? E evoluíram mal. Então, eu vi recentemente um avô que ficou na UTI, ficou muito grave, mas o médico dele não entrou com as medicações porque tinha risco cardíaco. E um outro avô que faleceu porque acharam que tinha um risco cardíaco de dar um medicamento usado há tantas décadas, né? Com tanta segurança. Qual? Que é a ivermectina? A hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina. Ele não usou nem hidroxicloroquina, nem ivermectina, nem Agora, isso não entra nada. Isso não entra na estatística, né? Não entra. Isso não entra na estatística. Não entra. É muito complicado, né? É complicado. Eu acho muito triste. Eu, como médica, fico muito frustrada. Eu rezo todos os dias para ter sabedoria e paciência e fé, né? Nessa situação toda, que eu vou fazer a minha parte, eu vou ajudar quem eu puder e que as pessoas tenham discernimento para cuidar dos pacientes sem tantos... Porque às vezes a pessoa chega no consultório, mas tal coisa faz mal. Eu falei, onde você viu isso? Eu vi na revista tal, eu vi no site tal. Eu falei, gente, por favor, né? Outro dia eu vi uma discussão lá de um jornalista e um físico discutindo a eficácia do... O cara trabalha numa empresa com... O que ele está dando palpite lá de tratamento profilático ou preventivo ou inicial? E as regras do jornalismo não são mais observadas há muito tempo. Nós estamos criando um monte de imbecis.
Porque o jornalismo prevê que você sempre ouça o lado contrário. Você vê isso Eu aonde? tenho vontade, Baldan, Aonde que de você ver. vê Eu isso? não assisto mais algumas redes de Não, eu televisão não aí assisto há faz muito tempo. tempo, mas às vezes entra uma coisa no WhatsApp, você bate o olho e vê depois. E você vê aquele jornalista falando com propriedade, porque tal pessoa fez o tratamento e não sei o que lá. Eu queria saber se esse jornalista teve alguma vez a infelicidade de acompanhar a morte de um paciente, de dar a notícia da morte de um paciente para a família. Se alguma vez ele esteve ao lado de um paciente evoluindo a óbito, se ele já teve essa sensação, que eu já tive muitas vezes. Você não vai negar para a pessoa. Não, e esse jornalista provavelmente não tem a menor noção da pressão que os professores das universidades, os alunos de medicina, como meu filho, eu já fiz jornal na área da medicina, eu sei como é que é a pressão da indústria farmacêutica para a formação e venda de remédios. A gente sabe disso. Sim. Então, deixa de ser, você é apenas um transmissor de... Bom, deixa quieto. Temos pergunta, Melissa? Temos algumas perguntas. Rápido, porque nós temos 5 Tá bom. minutos. Andréia Pietro perguntou, tem contraindicação para a vitamina D injetável? Pelo contrário. Não, não tem. O mais importante, claro, se você souber o seu nível inicial, melhor, né? Mas não tem. Pode fazer a próxima? Pode sim. Lucas Martins perguntou, uma pessoa saudável pode ter sérios problemas com essa nova mutação? Lucas, na verdade, assim, primeiro é a questão do que é ser saudável, porque eu escuto muito isso no consultório. Ai, morreu um primo meu, ele era super saudável. Inflamado, gordo, Opa, inchado. eu brinco, desculpa, mas eu truco que era saudável, né? Porque eu estou atendendo adultos agora, eu peço exames mais específicos e a grande maioria das pessoas está inflamado, né? Então, um jovem, uma pessoa forte, saudável, se realmente for saudável, se tiver uma alimentação anti-inflamatória, não tiver consumindo aqueles whey, né? Aquela porcariada cheia de substâncias que bagunçam a nossa imunidade, causam desbiose, provavelmente não vai ter complicações com essa nova mutação, nem com nenhuma outra que vier. Mas a questão a grande pergunta é qual é a dose do veneno, né? Então, às vezes a pessoa está super bem, super saudável. Teve um final de semana que enfiou o pé na jaca, tomou um monte de cerveja, aí comeu pizza, aí comeu lanches, hambúrgueres e tal. Na segunda-feira chega o vírus e pega aquela bagunça toda. Ele fala, opa, agora eu vou fazer a festa aqui. Começa meu carnaval. Começa meu carnaval, ó, tá tudo inflamadinho, uma secreçãozinha sobrando aqui, pá. É aqui. Então é isso, não é hora de brincar não, gente, é cuidar de saúde mesmo. Próxima. Usar 2 máscaras realmente aumenta a proteção? Acho que é melhor 6, né, doutor? Gente, depende da máscara, depende da situação, depende de uma série de fatores, né? É uma pergunta bem ampla, mas... Próximo. A mesma moça que perguntou da máscara perguntou assim, com essa nova variante, crianças pequenas já devem usar máscara? Então, pequenas tem a questão de antes dos 2 anos ou depois dos 2 anos, né? Como essa nova mutação tá pegando bebezinhos, eu sugiro que se alguém em casa estiver com Covid, que se isole, não fique perto desse bebê. Principalmente a mãe amamentando. Eu tive recentemente uma mãe que a nenenzinha não estava nem com 30 dias, ela pegou Covid e precisou ir para o hospital, ficou 11 dias internada. E a neném em casa, sendo cuidada, e voltou e nós resgatamos a amamentação. A neném está em aleitamento materno exclusivo de novo, mas eu pedi para essa mãe usar máscara durante um período prolongado, porque realmente essa proximidade, se a carga viral que você transmitir é muito grande, o nenê pode ter um quadro, né? Uma coisa é você mandar 1000 vírus, outra coisa é mandar 1 milhão por dia. O sistema imunológico dela imaturo vai ter muita dificuldade em driblar uma quantidade muito grande se a carga viral for grande, né? Então, para sair de casa, crianças a partir de 2 anos, recomendado é que use sim. 2 anos, a partir 2 de anos, 2 2 anos. anos. Antes de 2 anos, não. Acabaram as perguntas, então. Esse é um caso bastante específico e bem interessante, né? Da mãe diretamente com o neném. Nossa, e tal, né? a mãe cheira a criança o dia inteiro, né? Se ela tiver com vírus, ela vai passando o tempo todo pro neném, né? Agora, essas medidas como isolamento social do jeito que está se adotando aqui, né? De feriados e parar tudo e tal. O doutor Cícero falou com muita propriedade que nenhuma economia de nenhum país, por mais rico que seja, vai aguentar esses picos de lockdown, liberação, lockdown, liberação. O Brasil está uma loucura, tem grandes empresas aí que estão fechando portas, gente desempregada. Eu parei no Farol hoje, um cara muito bem vestido falou, estou desempregado, compra uma balinha, pelo amor de Deus. Você não sabe o que fazer. Meu consultório é no centro da cidade, eu vejo crescer as hordas de gente, dos abandonados, as pessoas que são nossos irmãos que estão abandonados, gente perdendo rua, perdendo tudo,
perdendo tudo, né? Um desgoverno total, 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 total. A senhora é favorável a esse tipo de... Esse isolamento realmente evita a contaminação? Eu tenho minhas dúvidas, doutora. Eu tenho minhas dúvidas, né, do modo como está sendo feito, né? Eu acho que o que mais eu via como um fator de risco realmente são os jovens nas baladas, né? Isso é uma coisa que me preocupa, né? É, eu moro num lugar que tem, perto de casa tem um bairro que tem muitos barzinhos e realmente nos últimos meses estava como se ninguém tivesse Covid, ninguém estava em situação de risco, porque todo mundo ali bebendo, se inflamando, né? E depois vai para casa e mata o pai, mata a avó, mata a tia, mata a coitada empregada que está indo trabalhar, né? Eu acho que o transporte público é um perigaço. É um perigaço, também É um acho. perigaço, mas eu sou totalmente contra praias, parques, né? Lugares abertos, a gente tem que sair para espairecer, né? Eu vi você está falando da economia, eu comprei um livro recentemente, eu não lembro qual deles que foi, veio um adendo na primeira página, que um livro americano, eles estão falando que nos Estados Unidos a expectativa é que a recuperação da economia se dê em 12 a 15 anos. Isso se parasse agora. Se parasse agora. Estão prevendo que ainda vai mais E a ou gente 2 que já não anos? estava com uma economia boa, a gente já vem de alguns anos aí bem ruins, né? Como é que vai ser? Doutora, para eu não matar o tsuru, É. né? Porque senão a gente vai ter japonês aqui assado. Viu, Japa? Você não está vendo nada disso. É que, infelizmente, eu vou passar para você pedir rapidamente. Você deixou o teu contato? Passou o contato do GC? Eu acho que sim, né? Doutora Sandra Gianello, pediatra e neonatologista. Tem o contato dela? Tem ali. E o meu Instagram, doutora Sandra Gianello, é onde eu mais tenho postado sobre o que eu tenho estudado de mais recente sobre tudo isso. Então, o celular também, para quem quiser entrar em contato. Eu agradeço muito a doutora Sandra, que veio lá do interior, lá de Santo André. Interior de São Paulo. Para essa brilhante entrevista. Parabéns pela postura. Nós precisamos de médicos que tenham essa postura, que tenham essa consciência do verdadeiro exercício da medicina, né? Eu já entrevistei gente da Associação Paulista de Medicina, e peitando mesmo, porque eu defendo essa verdadeira medicina, eu amo a medicina de uma maneira muito profunda, e quando eu a vejo o exercício inadequado segundo os meus princípios e a minha ótica, eu desço porrete mesmo, né? E a gente é favorável para que se faça uma medicina verdadeira, né? E a soberania da clínica médica, na minha opinião, ela é soberana. O CRM pode falar o que quiser, o Conselho Federal pode falar o que quiser, o governador, que agora virou médico, né? O governador fala mais de patologia do que médico, o político fala de saúde e o médico falando de política, tá tudo invertido as coisas, né? Aqui. E as pessoas morrendo. E as pessoas morrendo no hospital, né? Quer dizer, então, a clínica médica, a decisão médica, ela é soberana, e a gente tem que dar parabéns, porque esses bons resultados que a doutora Sandra conseguiu, ninguém fala nada. Agora, dos erros médicos que as pessoas estão morrendo aí nos hospitais, também menos ainda se fala. Aí não tem estatística, não tem evidência científica, não tem nada. Dos parentes que ela tratou ficaram bem, dos parentes que ela não tratou morreram, e ninguém sabe disso, ninguém falou, não entra para estatística e acabou. Então, quem gosta de evidência que vai estudar e vai fazer números, estatísticas, etc. Sim. Né? Né? Muito obrigado por você ter vindo. Um prazer recebê-la. A casa está sempre aberta para a doutora. Eu que agradeço, viu, gente? Um prazer imenso estar aqui e eu espero ter mais oportunidades. Assuntos não faltam, né? Não falta. Mas eu espero que, se Deus quiser, numa situação até mais calma, né? Que as coisas estejam começando a aparecer uma luz no fim do túnel, porque estamos numa fase muito triste, né? Muito triste, muito triste. A próxima semana nós vamos reprisar, nós estamos em dúvida de qual programa, ou da Kátia Haranaka, da doutora Kátia, que foi brilhante, ou do doutor José Felipe Júnior, que também é um oncologista excepcional, e porque eu vou passear, né? Vai ter férias, eu vou passear. Eu não vou ficar louco aqui trancado, né? Eu vou passear, e aí na próxima, outra sexta-feira, quem é? Não sabe. A Melissa não sabe. A Melissa precisa de uns puxões de orelha. Não sabe, Melissa? Não vai dar tempo. O japonês vai ter colapso ali. Então, daqui 15 dias estaremos aqui ao vivo e estaremos na próxima sexta uma reprise. Desejo a todos um excelente final de semana e um feriadão aqui em São Paulo, né, de 10 dias aí. Espero que reduza, de fato, a infestação, coisa que eu não acredito. Quem é? O doutor Nilo Gardim.
Ah, doutor Nilo Gardim está lançando um livro sobre medicina antroposófica, um livro desse tamanho, eu recebi, maravilhoso o livro dele. Vai ser um grande prazer receber o doutor Nilo Gardim, que já foi presidente da Associação Médica de Medicina Antroposófica. Então, bom final de semana a todos e até daqui 15 dias ao vivo. Eu li, salvei a lista dos entrevistados e falei, não, eu não posso esquecer. Aí você não pediu pra eu falar. Não, mas eu sempre Ai, eu não. tenho que aprender que todo final de programa eu sempre falo e o próximo. Já pergunta quem Já é o a próximo. segunda vez. E o próximo lá? Ai, não meu sei. Deus. Doutor, você não pode perguntar pra mim, você tem que avisar antes pra eu te falar, não pergunta pra mim. Foi bom lá no Instagram, o pessoal? Foi ótimo. Teve audiência?